Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do BH Podcast, episódio número 2, para a gente falar sobre a diversidade de Belo Horizonte, pessoas, instituições relevantes dessa cidade que a gente fala tanto sobre vários assuntos, mas que cada dia a gente tem um assunto novo para tratar e pessoas para compartilhar desse assunto também. Hoje eu estou aqui com o Alexandre, nosso convidado, vulgo Venoc, e hoje a gente vai falar sobre um assunto que é a cena cultural de Belo Horizonte. Seja bem-vindo, viu, Alexandre? Obrigado, viu, Leandro? Um prazer estar aqui com você. Agradeço demais pelo convite e parabenizar pela iniciativa, que ficou doido demais essa parada aí. Bom demais. E hoje a gente vai falar sobre cultura, cultura de rua, grafite, empreendedorismo e o que Uhum. mais, hein, Alexandre? Acho que é isso, né? A vida. A vida em Belo Horizonte. Então vamos falar sobre esse movimento da capital mineira. E antes de entrar nesse assunto, eu quero convidar você que tem interesse em ativar o seu podcast. Você também pode ter um podcast como esse aqui no estúdio RVL. Se você tem interesse em começar um podcast, em ativar essa estrutura sem precisar investir em equipamentos, em toda estrutura, basta você entrar em contato com o estúdio RVL e também ativar o seu podcast. Então vamos lá, Alexandre. Vamos Bora. falar um pouco do porquê que a gente está falando aqui hoje sobre cultura e o que você tem a ver com isso, né? Por que que você é o convidado de hoje para a gente falar sobre esse assunto que é tão importante para Belo Horizonte e que Belo Horizonte está totalmente inserida nesse assunto. Me conta aí como que você começou a se envolver no meio cultural. Mas isso é até interessante, essa questão de cultura, você tocar nesse nome aí. Porque por muito tempo eu fiquei pensando assim, pô, velho, não tem nada a ver com cultura e tal. O que eu tenho a ver com cultura? Só que ao passar do tempo eu fui vendo. Porque, por exemplo, a street mesmo. Ela nasceu diretamente do grafite. Se você for pegar aí street screen, é tela de rua, que vem aí da vertente do quê? Tem o silk screen. Quando a gente até mesmo iniciou a empresa e tal, que foi por orientação de um designer amigo meu que faz grafite também, olha só pra você ver, desde o início, que faz grafite também, falou assim, ó, você precisa de um nome. Primeira coisa, você vai criar uma empresa, você precisa de um nome, precisa de linkar isso de acordo com o segmento que você vai ter. E daí veio, eu falei, ó, eu preciso de trabalhar com alguma coisa que eu ame, que eu goste de fazer. E daí veio, ó, eu tenho que linkar o Silk com essa parada aí da rua, né, que é o grafite. E aí eu linkei ali, ó, Silk Screen, Street Screen, tela de rua. Que a intenção sempre foi trazer essa questão aí da arte mesmo estampada na camiseta. Como se fosse a arte de rua ali numa tela. Legal. E para quem ainda não conhece a Street Screen, né, para a gente já deixar aqui o pessoal que vai acompanhando o Uhum. podcast, qual que é o Instagram da Street Screen? Que aí o pessoal acessando já vai começar a entender do É. que a gente vai falar hoje. Street Underline Screen. Street Underline Screen. Qual que é a especialidade da Street Screen hoje? Hoje a gente tem especialidade em atender donos de marcas, mas a gente tem um foco muito grande nos artistas. Seja eles tatuadores, ilustradores, grafiteiros, que o principal mesmo, acredito que o que fez a gente alavancar um pouco assim, um pouco não, muito, as vendas foi a galera do grafite. A galera que tá no meio, assim. Tanto que hoje a gente atende grafiteiro de tudo quanto é lado do Brasil. Acabou, graças a Deus, estamos virando referência nessa questão de quem quer produzir a camiseta ali com sua arte e tal, que todo grafiteiro tem esse sonho. Todo mundo já falou, ó, eu faço uma arte aqui e tal, queria uma camiseta e tal. É um sonho meu. Já foi vários clientes que vieram com esse relato. Então hoje a gente atende cliente do Maranhão, Manaus, que tem o Guinness lá, que faz com a gente também, de São Paulo, do Rio, vários artistas do Brasil inteiro. Legal. Então a gente, para quem ainda não entendeu, né, por que que a gente começou falando de cultura e Uhum, agora a gente está falando de uma empresa, tá tudo conectado. com Porque a certeza. Street Screen hoje ela atua principalmente com artistas, tanto do meio do grafite quanto tatuadores, mas e no geral, assim, lá no início, como tudo isso começou e por que que hoje você empreende em uma área que está totalmente ligada ao grafite, por que que você escolheu ir para essa área, né? Qual que foi o início? Como é que você, antes de existir a Street Screen, o que que você já viveu para chegar onde você está hoje? Ó, ela nasceu da necessidade, né? Nasceu da necessidade. Comecei no grafite, não sei explicar como, eu acredito que todo artista que é do grafite, eu acho que só encontrou, entendeu? Às vezes eu acho que é a arte que encontrou, porque eu não sei explicar da onde que veio essa vontade de querer fazer o grafite. Só surgiu
procurei por diversas vezes alguém que fazia, eu não conhecia ninguém, eu só vi ali numa traseira de um ônibus, até hoje eu lembro, eu era bem novo, eu vi na traseira de um ônibus um grafite, eu falei assim, velho, essa parada é muito doida. Eu tenho que aprender a fazer isso aí. Eu sempre gostei muito de desenhar. Na hora que eu Você viu na peguei. traseira de um ônibus? Exatamente. Diferente, né? Morava na Cristiano Machado ali, eu fui, olhei, eu devia ter uns 7 anos de idade. Eu já desenhava pra caramba. Ficava o dia inteiro desenhando. Aí eu fui perguntar pra minha mãe, o que que é aquilo ali, mãe? "Ah, aquilo ali é um grafite." Aí tanto que às vezes quando eu chegava em casa assim, tinha umas pichação no portão. Aí eu chegava assim, pegando assim no spray, né? Eu falei, que isso, mãe? Que isso? Aí ela, não, isso aí é pichação, meu filho. Aí eu fui identificando com algumas coisas, eu falei, não, o grafite. O grafite é doido demais. Aí eu comecei a buscar. Foi daí que eu fiquei sabendo que tinha uma pessoa que fazia grafite, um cara que fazia grafite, no final do Nacional lá, que era o bairro onde que a gente morava, que cortava cabelo. E o cara fazia grafite. Enfim, navalhei meu cabelo lá com uns 10 barbeiros antes de encontrar o cara. E cheguei lá na maior simplicidade com ele e falei assim, mano, eu preciso de aprender a fazer grafite. Não, nem foi isso. Eu perguntei quanto que era a hora dele. Isso aí eu tinha uns 13 anos de idade. Se ele Pra ele dava te aula. ensinar. É. E Legal. ele falou que dava aula e tal, recebia por hora. Eu perguntei quanto que era a hora dele. Ele falou na maior simplicidade, lá eu ganho uns 7, 12 reais a hora. Eu falei, ué, mano, demorou. Você tá dando aula ainda? Não, agora não, mas se aparecer aí, de repente eu pego e tal. Eu falei, você é mesmo? Então amanhã eu vou vir aqui. Você dispõe umas 2 horas aí pra mim? Ele, não, pra você? Não, pode vir. Na maior humildade, sim, pegou Que bem aí. Eu acho que legal. ele nem acreditou que eu iria ir, nem dormi à noite. Voltei lá no outro dia, cheguei com a folha, ele me ensinou. E o mais legal foi o jeito que ele me ensinou. Que é aí que mudou tudo. Ele não me ensinou eu copiar ou nada do tipo. Ele pegou e falou assim: ó, tá uma base aqui, você gosta disso. Aí surgiu o nome dali e tal. Que na época não era nem Venoc, era Menu. Menu. Aí ele colocou assim, aí ele me ensinou a arte. Que aí foi o princípio de tudo. Que ele falou assim: ó, vou fazer a primeira letra aqui. Que eu sempre identifiquei muito com letra, que também tem essas diferenças no grafite, letra, personagem, a galera que gosta muito de caligrafia, tem vários tipos assim, né? Ele pegou, fez a primeira letra e falou assim, ó, grafite é um sentimento. Você vai ter que externalizar essa parada aqui. Eu tô dizendo do jeito que eu entendi. Não foi exatamente as Legal. palavras, mas foi tipo uma parada assim. Ele fez a primeira letra e falou assim, ó, o restante você vai criar. Porque tem que ser uma parada que vai sair de dentro de você. Você já viu que como é que é o estilo, você vai tentar fazer mais ou menos, mas no seu estilo. Isso aí foi virada de chave pra mim. Nunca mais esqueci. Tanto que tudo, todo o restante foi mais ou menos isso. Entendeu? E Desde isso, a... isso já é um diferencial, né? Porque Com muita gente, quando certeza. a gente fala de ensinar algo, a pessoa vai ensinar o padrão dela ou dele, Exatamente. para o outro começar a criar algo em cima daquilo que já existe um padrão. É, Mas nesse caso ele te incentivou a literalmente criar a sua identidade, ou descobrir a sua identidade. exatamente. Porque não faria sentido. O que que é a arte? O que que é o grafite? Vamos colocar aí várias outras vertentes, picho, bombe, as paradas, tudo, né? Que pra mim é. Vamos entrar nesse assunto depois. Tenho certeza que você vai me perguntar. Pra você é o quê? Pra você é o O quê? quê? Tem diferença entre grafite, picho e todas as vertentes aí? Mesma coisa? Mesma Não coisa? muda Daqui nada, a não. pouco a gente continua nesse assunto. Mas é isso. Porque não faria um sentido se ele falasse comigo, ó, você vai copiar. Porque arte é o quê? É expressão. Sim, Não faria sentido eu copiar uma expressão que seria de outra pessoa. Eu tenho que externalizar aquilo que está indo no momento ali para mim. Por exemplo, é igual na empresa, no grafite. Do grafite eu aprendi isso. Porque o grafite que eu faço, dependendo do estado que eu tiver no momento, ele vai sair de uma forma. Dependendo de se eu tiver alegre, feliz, ele vai sair de outra, entendeu? Ele sempre vai modificar e vai migrar de acordo com as minhas emoções. Por isso que eu gosto de trabalhar muito freestyle. Eu não gosto muito de chegar, esboçar assim, antes de chegar no muro e fazer, porque eu gosto de expressar na hora. Às vezes um traço que eu vou fazer diferente, uma cor, trabalho com o que tem, com as ferramentas que tem na hora. Porque foi assim que foi me ensinado, na que verdade, né? legal. Faz parte da forma que você aprendeu. E isso Exatamente. tudo, no início, 13 anos de idade. Foi. Então, 13 daqui a anos. pouco, a gente está começando a construir um cenário aqui onde você atua hoje, você é empresário na Uhum. área de serigrafia, correto? Isso. E você trabalha principalmente com artistas. Mas a sua base Exatamente. também foi desenvolvendo ali a sua adolescência, a sua juventude como artista também. Com certeza. E aí, nesse meio todo, a gente está falando sobre cultura de Belo Horizonte, Uhum. né?
Mas e aí, pra gente entender, como que foi essa evolução sua no grafite e como você viu esse cenário de grafite, como você foi evoluindo até chegar quem é o Alexandre hoje? E quanto isso, né, quanto o grafite foi importante para sua evolução como pessoa, principalmente. Em tudo, né? Influenciou em tudo, né? Essa questão aí do grafite aí foi essencial em tudo. Porque foi a partir daí, os primeiros clientes que aconteceu na street foi simplesmente pelo fato de eu pintar, de eu estar no meio da galera, de eu estar inserido no meio da cultura. Porque a galera, às vezes, tinha uma necessidade, às vezes, de fazer um trampo com alguém, de estampar algumas camisetas, só que a galera não entendia, às vezes, a questão da cor, que tinha um detalhe ali que era o detalhe que fazia a diferença na arte. E daí, quando a galera ficou sabendo que foi o primeiro que deu um valor, assim, tipo. Lógico que teve alguns amigos mais próximos, mas teve um que tinha o surto da Real Vandal, que é referência aqui em BH, não tem. Surto é um grafiteiro, ou o quê? Exatamente, é um É grafiteiro. legal. Ele pegou, ele impulsionou muito isso, porque, ó. Só para o pessoal entender que tá de fora da cena aí do Aham, grafite. bora lá. Surto é o vulgo dele, É o a vulgo assinatura dele. dele. O vulgo dele. Legal. É o E aí, qual que era o contexto que você estava explicando? que ele foi um. Até perdi aqui. Vandal. O Que era da surto é Real o Vandal. Real É, Vandal. Ah, tá. exatamente. Isso, Isso. primeiro Pode trampo. voltar um pouquinho antes aí. Começa a explicar de novo do primeiro trampo, aí a gente dá um corte Vamos nisso aí. começar pela pergunta. Você perguntou que era o É. quê? O quanto o grafite influenciou você como pessoa de transformar você lá, o Alexandre de 13 anos, Uhum. e o Alexandre hoje, empreendedor, empresário, atuando ainda na área sem perder a essência, né? O grafite influenciou em tudo, em tudo. Porque é uma parada muito legal agora refletindo nessa pergunta que você me fez aqui, me veio muita coisa na mente. Porque, por exemplo, quando eu comecei, eu não sabia, por exemplo, esboçar um grafite ou ter uma personalidade própria minha, assim, transparecida ali no muro, né? Materializada ali no muro. E ao passar da evolução que eu fui pintando, que eu fui vendo que era capaz de fazer aquilo, e chegar em algum ponto que eu cheguei e falei assim, pô, velho, eu nunca vou conseguir fazer esse trampo no muro aqui. E quando eu consegui fazer, eu falei assim, pô, velho, eu consigo fazer qualquer coisa. Eu consigo fazer qualquer coisa, porque eu cheguei nesse ponto aqui. Uma coisa que pra mim era impossível. O grafite possibilitou essa realidade. Na hora que eu vi que eu fazia algumas letras que pra algumas pessoas eram, não considero que é uma coisa diferente, mas recebia muito feedback positivo pelo estilo que eu fazia, eu falei assim, mano, eu consigo fazer qualquer coisa, porque isso aqui foi só uma questão de esforço. Então, o grafite que possibilitou hoje eu ter uma empresa, também influenciou muito na construção ali da minha família, no casamento e tudo, porque foi a partir disso que eu conheci pessoas que me levou à minha vida hoje. Ela tá acontecendo do jeito que tá. Então, realmente o grafite foi um dos pilares principais ali. Não digo que foi o principal, que tem outras coisas que eu acredito que são maiores que isso, mas com certeza foi um dos pilares principais aí para eu fazer tudo que eu faço hoje do jeito que eu faço. Legal. Então, uma afirmação aí que é muito questionada nesse meio artístico, dá pra viver de arte? Com certeza, Você é um com exemplo certeza. vivo aí de quem Exemplo vive vivo. de arte literalmente, né? Porque os seus clientes também, o foco principal deles é como artista. Com certeza. Com certeza, porque a serigrafia em si é um processo artesanal. Você tem que entender um pouco de arte. Igual tem um rapaz que tá lá com nós hoje, que é o Thales. Esses dias ele foi fazer um serviço lá que eram de 12 cores. Ele precisava de manipular as cores. E precisa de ter um feelingzinho artístico. Que a gente- Sim, e a serigrafia existe até uma linha cultural dela como arte também, até de expressão, anos atrás. Com certeza. É, pelo menos que eu já vi em documentários, não entendo nada da Uhum, área, acho até legal você explicar. uhum. Mas qual que é a história da serigrafia, principalmente com expressão artística também, né? De movimentos que já aconteceu. Ah, é. A história, assim, a fundo assim, eu não vou saber te falar, entendeu? Porque eu sempre foquei mais nessa parte um pouco mais industrial e mais voltada só no grafite, assim, entendeu? Sim. Mas, com certeza, se você for estudar, assim, antigamente é uma parada muito artesanal que já vem da própria arte, né? É um pedaço de nylon que não sei da onde que os caras tiraram essa ideia de pegar um pedaço de nylon ali
transformar ali num processo ali para poder formar um stencil e estampar vários tipos de superfície. Isso por si próprio já é uma arte, né? E para quem nunca viu, né, pode pesquisar aí no É, Google sobre serigrafia, mas esse stencil que você fala é quase que um carimbo gigante, né, onde a pessoa, para trazer aqui de uma forma bem bem simples. simplificada, para Uhum, quem não entende, visualizar. E a pessoa vai usando um molde para replicar aquela imagem com várias cores. exatamente. Stencil é nada mais do que um papel ou qualquer. Tem uma galera que pega também aquela chapa de radiografia, se eu não me engano, corta no formato, né? Por exemplo, tem o logo do BH. Vem cortar ele, corta ele vazado, Uhum. deixa os espaços ali, chega no muro, coloca no muro, vem com spray e fica ali, ó, como se fosse um carimbo, Esse é o entendeu? stencil. E a serigrafia veio disso daí também. Que legal, tem uma conexão aí. Você estava Tem. falando sobre um artista, quem que ele é? Bensky. E É o ele é um Benz. americano, não, britânico, se eu não me engano, Isso. europeu, e Uhum. ele é reconhecido principalmente por essa técnica que é o stencil. Exatamente. Pra galera que às vezes quer associar que não entendeu muito bem, essa é a referência. Legal, interessante. Que, para quem não conhece, pode pesquisar aí no Google, é Bankisy, se eu não me engano, não é? Vamos lá, Bankisy, Binsky. Eu acho que é essa a pronúncia, né? Vamos ver se a gente acertou depois. Quem não souber, comenta aí de alguma forma. E Uhum. qual que é a parte interessante? Tudo que a gente tá falando sobre cultura tá ligado a expressão. Uhum. Expressão de marca, do grafite, Uhum. até mesmo na própria marca, né, que você trabalha nas Uhum. roupas. E por que que isso tudo tá ligado, né? Assim, na sua visão, qual que é a essência dessa expressão e por que que ela surgiu, tanto no grafite que evoluiu até para hoje a forma que você trabalha, que é essa expressão também nas roupas, literalmente vestir essa expressão. Você fala, tipo assim, o que que tem em comum de É tudo, né? incomum, mas também qual que é a origem que você vê assim, você que já está envolvido nessa cena Uhum. cultural, né? Uhum. Como que surgiu aquela questão que a gente conversou da necessidade do grafite de que surgiu como expressão mesmo, não só revolução, né, mas Uhum. da voz. Exatamente. Não sei, Exatamente. eu vou Eu refazer acredito. a pergunta e a gente. Não, eu acho que tá vindo até legal É aqui. mesmo? Ah, então, tranquilo, vamos seguir. Ó, eu acho que, tipo assim, já é uma opinião minha, que eu já Uhum, tô expondo aqui, que eu acredito que todo mundo ou vai fazer alguma coisa, vai fazer, vai adquirir, vai querer buscar, ou por dor, ou por ambição, por medo ou por ambição. E o que que o grafite tem a ver com essa questão e tudo? A questão da ocupação por si própria, né, velho? É a voz de quem não tem voz, entendeu? Que hoje você vê aí no centro de Belo Horizonte aqui, quantas empenas que tem pintado aí. Eu mesmo eu vou dar um rolê lá no centro lá, eu quase bato a moto só pra ficar olhando aquilo ali, porque é muito louco isso. Tipo assim, os espaços que estão sendo ocupados. É uma geração de renda ali também, que às vezes é alguns projetos ali que financia e tal. Isso é legal demais. legal. Entendeu? Isso daí impulsiona, tipo assim, é como se fosse uma referência, por exemplo, o moleque que tá ali na favela ali e vê um jogador de futebol. Ele vê uma possibilidade ali de ter uma vida melhor. A questão do grafite é a mesma coisa. Aí a galera ou é por dor ou é por ambição de ter alguma coisa, né? Então eu acredito que o grafite é isso, né? É uma forma de protesto que foi evoluindo ao passar do tempo, que hoje aí tem várias famílias aí que dependem desse tipo de renda aí, né? Que são vários artistas. Aqui, principalmente de BH, vou citar um aqui que eu gosto muito, é o Ed, pintou um em pena ali. Tem o Feiro, que era de São Paulo, veio aqui pra BH, que viu que BH é melhor do que lá. Tem o Totti, entendeu? Mas é mesmo, a galera lembra aqui vê a paz que é, a diversidade que é essa, tá doido? Mistura de Belo É, Horizonte. A gente ué. estava até comentando sobre isso agora há pouco, né? O JP tá aqui também Aham. acompanhando o podcast. E um dos detalhes que a gente comentou sobre esse contraste de Belo Horizonte, né? Tem a metrópole, a capital mineira, mas tem logo o Parque Municipal ali do lado, o verde de Belo Horizonte, as Uhum. serras, literalmente o horizonte de Belo Horizonte. Não dá pra E trocar no isso, meio não. disso tudo, como moldura esses empena, né? O que que é um empena, para quem ainda não conhece? Às vezes a pessoa já passou do lado de um, já viu. Com certeza quem foi no centro de BH já viu, Uhum. mas expliquei pra gente. O que é um empena?
Ó, pra mim é uma tela. Eu Pra vejo, galera, pro eu artista vejo, já vê uma eu tela já vi uma tela, é um muro gigante. liso gigantesco que você fala assim, mano, aquilo ali é meu holofote. Mas é a lateral cega de um prédio. Que é tipo assim, a Legal. parte que não tem janela, que não tem nada ali, que é feito pro artista mesmo, entendeu? É isso aí, foi feita pra ele. E alguns em BH são referência aí até nacional, né? Pelo É, que eu já notei, assim, eu mesmo sou uma das pessoas que, igual você falou, se a gente não tomar cuidado, a gente vai viajando naquelas telas ali do centro da e cidade, tá bonito, viu? que tá lindo. Por exemplo, um grafite ali da raposa e de um galo. Uhum. Eu não sei muito bem quem que é o artista, mas eu sei assim, que marca Belo Horizonte. Quem passa na Afonso Pena Aham. vê esse grafite ali. O outro muito louco, eu vou puxar um pouquinho mais pra área que eu gosto também. O do Edmund ali, ó. Que é a letra, aquilo ali é louco demais pra mim, porque eu acho que foi um dos, se eu não me engano, no Brasil, acho que foi o primeiro em pena pintado com letra, daquele tamanho ali. Teve um antes também, que foi aqui em BH também, que foi dos meninos que eles fizeram a lateral toda cheia de letra, que tipo assim, é a característica do grafite, né? Que a Legal. galera quando pega assim, ó, o grafite vê o quê? Letra. E foi aqui em Minas Gerais, o primeiro de letra que teve. Eu acredito que foi, se eu não estiver enganado. Você comentando agora esse de letra, eu nunca vi muitos de letra. É mais comum ter esses grafites com as imagens, ou letra não é tão comum. Não, é comum, só que a letra, Pelo menos nos empena, né? Corrigindo a pergunta. Nos empena eu nunca vi muitos de letra. porque o grafite em si, por muito tempo, eu acredito que ele foi descriminalizado demais, né? Criminalizado demais, né? E tal, aí você pega a letra ali, a galera sempre vai olhar ali um desenho, ah, vou desenhar ali vamos supor ali uma flor, sei lá. A galera vai falar, não, que legal, é uma arte e tal, porque vai associar isso. Ah, não, vou fazer uma letra, mas que é isso? Qual que é o sentido disso? Às Uhum, vezes a galera não entende, sim. entendeu? E aí, por isso que talvez não ver tanto, e por isso que eu frisei isso daqui, porque isso aí isso aí é como se fosse o propósito do grafite sendo cumprido, né? No meu ponto de vista, né? Vou colocar bem claro isso aqui, porque como o grafite é uma forma de protesto, é uma questão de ocupação, ver aquela letra gigantesca ali, velho, me dá uma satisfação imensa, porque era uma parada que era muito criminalizada antes, muito descriminalizada. E hoje ela tá ali, na lateral de um prédio enorme, se eu não me engano, mais de 50 metros de altura. Isso é louco, isso daí é lindo demais de ver. Legal. E essa mensagem, esse protesto, ele sempre vai gerar alguma reação, né? Algum sentimento. Com Seja certeza. de admiração, igual você comentou agora, mas ainda existem pessoas que também criam uma certa aversão. Isso é muito comum nessa cena do grafite ainda? Com certeza, com certeza. A gente tava até brincando que a gente tá pintando ali no, vamos dizer, ali no, na Abílio Machado, a gente tá fazendo um painelzinho lá. Inclusive, a gente vai terminar por agora. E os meninos estavam comentando lá de uma cena que rolou. Que tava outra artista também, o Maisena, pintando. Tava todo mundo pintando e ele tava fazendo como se fossem uns monstros, né? Mas num estilo meio que rua mesmo, né? Um estilo bem grafite, bem criminal, assim, vamos se dizer, né? Daí ele tava fazendo, aí chegou uma senhorinha e falou assim: Não, tá ficando bacana, e eu já tinha terminado. E a galera tudo tava assim: Não, e esse aqui ficou legal, tá terminando ainda? Tipo assim, Não, imagina, fala assim, não, senhora, eu já terminei isso mesmo. é complicado. Rola um pouco disso daí. Fala assim: Não, que isso aí, você está pinchando? Aí tem gente que chega, elogia. Tem gente que às vezes a gente nem fez ali, nem terminou. Tem gente que fala assim: Nossa, que bonito. Eu falo assim, bonito o quê, gente? Só tracei, nem eu tô vendo o que que tá acontecendo aqui. É legal que essa Tem os mensagem dois. ela gera a É, sensação, o sentimento, em é, todo caso. tem. Já teve alguma situação assim, você comentou sobre esse fato aí, que o pessoal reage? Alguma Uhum. situação curiosa que você estava grafitando, algum local e chegou alguém, falou alguma coisa, ou quis te tirar de lá, ou não, outra situação curiosa? Não de estar pintando. Sempre quando tiver, quando a gente tava pintando, pelo menos nos meus casos, sempre rolou tipo um feedback muito positivo. Mas, por exemplo, quando a gente via um muro assim bem bacana, falava assim, não, velho, eu pintando aqui é muro livre, vamos pedir autorização e tal. Aí já rolou muito assim da galera endoidar com nós, falava assim, não, "Ih, isso é vagabundo, senhor. De jeito, nem queria saber o que que era. Aí gente que vinha desabafando, falando que o pichador tinha pichado lá, perguntando se a gente conhecia. Eu falei, não, gente, não tem nada a ver com isso não, só vim aqui comunicar, perguntar se a gente
poderia fazer um trampo aqui no seu muro e tal. Só assim, mas graças a Deus, enquanto tava pintando, nunca rolou situação assim, não. Legal, interessante. E você falando sobre fazer um trampo, né? O Uhum, grafite como trabalho. Tem muita gente aí na cena do grafite que virou a chave. A pessoa hoje começou o grafite no lazer, uhum. e além da street, né, que a gente vai continuar o assunto, mas que fazia o grafite por puro lazer e virou agora a chave para o empresarial, viver de grafite, atendendo empresas e demandas aí, até públicas também, né? Tem várias pessoas, é uma possibilidade imensa isso. Inclusive, não dá para poder deixar de citar um amigo nosso que é o Luiz. Ele trabalhava numa empresa, ele não era feliz na empresa, era estresse total. Ele era gerente lá numa parte gráfica, ele é formado em design, muito bom, é baita profissional, um salário muito bom. Largou tudo, tava para nascer o primeiro filho dele, um salário muito bom. Ele falou assim: não, vou largar tudo e vou viver de grafite. Ele enxergou essa possibilidade quando nem tinha todo esse movimento ainda. E hoje ele tá aí. Inclusive, saiu uma estampa dele recentemente na Havaianas. Legal, hein? É, e ele é daqui, mora lá perto da estamparia. Ou seja, Eu, né, para quem vê assim uma marca como Havaianas, estampar não é só um serviço que a pessoa pegou ali e falou, não, coloca a minha imagem aí. Não, é um trampo que ele literalmente está recebendo por isso e Uhum. foi contratado, né, pela Havaianas no caso, ou como é que funciona nesse caso, para quem tem interesse em conhecer mais dessa área. Eu não sei como foi exatamente, mas foi de um projeto, eu sei por alto, porque eu sei quem fez a indicação, né? Que foi um amigo também em comum, que é da rede Gerando Falcões. Fez a indicação, e isso foi até legal, porque eu acredito que foi eu que fiz essa pontezinha deles também. Que acabou que ele fez a indicação dele lá para poder fazer a arte, para poder gerar a estampa, que seria uma estampa que seria gerada ali, se eu não me engano, uma porcentagem para doação para a instituição lá do Gerando Falcões, se eu não me engano. Legal. É, isso aí foi num caso de indicação, mas tem vários espaços que dá para poder ganhar. Muito Inclusive interessante. hoje ele trabalha com criação de palcos de rave. Ele faz o projeto dos palcos, de todos, boa parte que acontece até mesmo aqui em Minas Gerais, ele faz vários. Esqueci o nome do projeto, mas é alguns bem grandes que ele faz, uns projetos gigantes. Legal, e você estava comentando sobre outros nomes, por exemplo, aqui da cena de Belo Horizonte do grafite que viraram essa chave. Cita alguns aí pra gente, se tiver a referência de onde, por exemplo, eles atuam, pode ser interessante até para o pessoal que tem interesse em virar essa chave também, conhecer, né, que existem muitas oportunidades aí. Não, tem vários. Tem o Edmund, tem o Feiro, o Totti, que é os caras da PDF. Tô citando eles porque são mais próximos, mas tem várias outras pessoas também. Tem o Tessa, tem as Minas de Minas, entendeu? Inclusive é até da hora você chamar elas aqui, ó. Aí, ó, Em questão interessante. cultural, legal demais. Elas têm uns projetos muito, muito bacana mesmo. Isso a gente tá falando, você tá falando só de Belo Horizonte. Só de Belo Horizonte. Só de Belo Legal. Horizonte. Uma, por exemplo, que eu vi um pouco da evolução, né, que eu fui acompanhando, não diretamente da pessoa, que eu nem conheço quem é Uhum. a pessoa, mas eu sei que é uma mulher, é a Bolinho. Raquel. Então eu comecei a ver a cena assim, um bolinho debaixo de um viaduto. Aí você anda em outro lado de Belo Horizonte, tem outro bolinho de outro jeito. E recente eu vi que ela estava trabalhando até com empresas, Uhum. fazendo os bolinhos internamente nas empresas, né? Ou seja, é algo da rua que acabou gerando uma oportunidade comercial também. Vários outros. Que legal. Vários outros. Eu acho que ela ocupou a cidade inteira. De bolinho? É. Tem outros também que a gente não pode deixar de citar também, que veio, tipo assim, que até mesmo com algumas polêmicas, o Felipe Arco, que fez as frases em várias lixeiras de Belo Horizonte. Ele até respondeu um processo que ele colocava algumas mensagens ali, até mesmo de amor, né? Que o foco dele é esse. Não sei se você já viu. Não. Não, tem que ver. Que eu me lembre agora, não. E ele fez várias escritas nas lixeiras. Ele colocava, às vezes, algumas frases referentes a sentimento, a amor, algumas coisas assim, bacana demais. E daí isso gerou uma polêmica muito grande que ele conseguiu fazer isso vendendo paçoca, que na verdade o sonho dele era ser escritor. E ele veio do grafite, né? E aí Que história, hein? tem que trazer ele aqui também, A gente pô. vai precisar trazer uma galera aqui. E daí, pra ele fazer o primeiro livro dele, ele vendeu paçoca. Se eu não me engano, não sei quantas paçocas que foram.
que já tem um tempo. Ele publicou o primeiro livro dele, gerou uma repercussão, chegou a um ponto que a prefeitura de Belo Horizonte gerou um processo contra ele, porque ele tinha Porque feito é uma nas lixeiras. depredação, considerado uma depredação pública do patrimônio lá, que são as lixeiras. Exatamente. Aí ele depois, eu acredito que ele parou, aí girou muito bacana, ele fez várias reportagens e tal, e hoje ele vive disso. Olha só. Ele vive disso, E viajando e tal. qual que é o nome dele? Felipe Arco. Felipe Arco. Vamos me marcando essa galera aí, que a gente tá falando de muita gente boa aqui de Belo Horizonte. Você tinha comentado mais cedo sobre até pessoas que especializaram em fornecer também Uhum, suprimento para grafite, né? E é uma forma também de empreender ligado à cultura e com ligado à arte. certeza. Com certeza. Vários nomes aí, por exemplo. Aqui em Belo Horizonte começou. Era bem fraco antes esse movimento. Antes, para a gente poder ter acesso a uma lata de spray, nossa, eu tinha que pegar um ônibus lá do Nacional, vim aqui pro centro, do centro eu vim lá para Prudente de Moraes andando, às vezes que eu não tinha um dinheiro para poder comprar, para poder encontrar uma lata específica, que não é qualquer lata de spray, entendeu? Que Sim, a gente utiliza. Aí, ao passar do tempo, a galera foi vendo essas oportunidades, depois rolou de abrir, na verdade, tinha algumas, eu acho que veio primeiro a X-Spray, que foi do Caos, depois veio a Hell Vandal, e infelizmente, depois da pandemia, acredito que a X-Spray, que foi na pandemia, e a Hell Vandal na pandemia, não conseguiu passar por ela. E hoje eu acho que tem só a Hell Grapicho, que é do João. Só que a do GBL foi antes que fechou, que era na Praça 7. Porque também tem que ter. É difícil de empreender nessa área, porque às vezes a galera não dá tanto. Agora que tá tendo essa ênfase maior, né? Que às vezes a galera não dava tanto valor, não tinha tanta demanda assim. Porque às vezes o cara pequeno ele tem que competir com grandes redes, né? Por exemplo, às vezes sim. vai ali na Leroy Merlin, tem um tanto de lata ali, fornecedor, colojinho, então às vezes não consegue preço para poder repassar. Sim. E você falando sobre isso, existe ainda uma discriminação? A gente está aqui falando sobre, por exemplo, uma pessoa, né, que sofreu um processo, outra Uhum. pessoa que empreende nessa área de fornecer o suprimento, porque é uma linha muito fina aí, até a percepção da sociedade entre a pichação e o grafite. Uhum. Como que funciona em relação a essa discriminação? É muito evidente? Ah, em alguns pontos sim. Eu vejo que hoje mudou muito. Mas a galera às vezes quer dividir demais, às vezes a galera quer unir demais. E às vezes tem uns que discrimina mesmo, ambos, né? Fala que não dá e tal, às vezes não tem apoio. É muito complexo entrar nesse assunto, porque às vezes tem gente que acha que, por exemplo, o grafite é só uma forma ali que é só vagabundo que faz, que não vê uma possibilidade ali que a galera gosta disso, que precisa disso, entendeu? E você vai ali no centro hoje de Belo Horizonte, olha o tanto de empenho, olha como que eles estavam antes, olha como que tá hoje. Traz uma vida para a cidade. Tá É doido, fato. ponto turístico, não tem como você sente prazer de andar ali e olhar aquelas telas gigantescas lá, a céu aberto, entendeu? Mas hoje tem, eu acho que sempre vai ter essa discriminação. Não tem como, sempre vai ter quem é a favor, quem é contra. Interessante. E o que que fica aí pra galera, pra molecada que tá chegando e tem vontade, né, ver o grafite e já acha o máximo? Qual a mensagem que fica, pelo menos da sua experiência também, em relação a o quanto o grafite foi importante pra você, pro seu desenvolvimento pessoal, né, como empreendedor hoje também, mas de vida. Ó, se gosta, faz. Não espera o perfeito. Faz, começa, acredita, não deixa ninguém tirar o brilho que tem ali dentro ali de você. Só faz. Porque é isso, tem que partir de um ponto. Você não vai sair perfeito. Mas o legal do grafite, da arte que eu vejo é a evolução que te possibilita, a galera que te abraça, entendeu? Então pode ir com os dois pés na porta ali que vai dar certo. Legal. E você vê hoje, quando a gente fala de cultura, o quanto a cultura é relevante na construção moral da pessoa, ética, moral, caráter, o quanto isso foi relevante pra você. Muito. Porque tem regras, né? Legal. Como qualquer outra coisa. Você não vai chegar aqui, por exemplo, no muro qualquer muro de Belo Horizonte aqui, vai atropelar um picho de alguém ali. Mesmo que, não, aí é grafite e tal, tampa. Pra mim é por isso que eu falo, velho. Pra mim é tudo a mesma coisa. Entendeu? Que tá inserido numa cultura de rua ali, tem que ter o respeito. Entendeu? Tem que ter isso, porque
partiu de um ponto. Eu, por exemplo, eu não comecei simplesmente fazendo grafite. O que eu falei aqui foi resumido. Mas antes disso veio essa ideia aí da pichação, entendeu? E às vezes vai tendo essa evolução e tem essa conversa entre a galera, entendeu? Que vai evoluindo, vai passando esses pontos e tal. Então tem que ter esse respeito, isso daí você já vê que não é qualquer um. A rua ali, a galera da cultura não aceita nego em comédia, vamos Uhum. dizer assim, no meio. Então você tem que ter essa questão do respeito. Se você tiver esse respeito aí, você vai ser bem aceito pela galera. Você sendo bem aceito pela galera, você vai ser bem falado pela galera. Você sendo bem falado, vai surgir oportunidades. E assim vai indo. É tudo uma questão de princípio. E isso modelou. Isso modela. Essa cultura com toda certeza. Legal. E quando você fala, por exemplo, abrindo o jogo aqui, falando a real, em relação à pichação e o grafite, a maioria de quem grafitou um dia já passou pela pichação. Muita gente já virou essa chave ou já mudou o pensamento, falando assim, olha, pichação foi o passado e hoje o foco é grafite, ou não. Como é que você vê, a sua opinião pessoal, né? Uhum. Esse contexto. É deixar bem claro que é minha opinião, né? Porque isso aí é polêmico. Mas, na minha opinião, é dividido, meio a meio. Hoje eu acho que fica mais fácil eu falar que hoje eu não faço grafite, que hoje eu faço painel. Eu sou Painel. muralista, assim, né? Que na verdade eu fiquei muito tempo parado, tô voltando a pintar agora e tal. Mas hoje eu não pego essa vertente aí de fazer um grafite que se diz aí no meio vandal, né? Que às vezes a parada ali que você vai chegar no muro ali, sem autorização, vai fazendo essa pegada assim, né? Mas é meio dividido. Tem uma galera que bate o pé e fala assim, não, mano, o negócio aqui é o vandalismo, é sei lá o quê. E outra galera, não, mano, já passamos dessa fase aí já, a gente já conquistou. Hoje a gente tá em outro corre. Que eu também abraço essas ideias aí, entendeu? Porque ninguém aguenta ficar sofrendo o resto da vida, não. Entendeu? Mas tem toda uma questão cultural e tal, então eu acredito que isso aí é de cada um. Entendeu? Não julgo quem pensa diferente, quem pensa igual, é o que é. É muito comum ter pessoas, grafiteiros hoje, que já têm essa visão de, é passado, já virou a chave, assim, abrindo a real, qual que é a situação atual? Ó, bater uma dela assim é difícil porque eu estaria falando por várias outras pessoas, né? Vários outros artistas e tal, mas eu acredito que sim, porque senão a gente não estaria vendo a cidade tão pintada do jeito que tá hoje aí, com esses empenas aí, que não tem como você chegar e pintar um empena daquele ali, tipo assim, demorar 2 semanas, um mês ali pra pintar aquela parada ali. Falei assim, não, vou chegar ali, vou meter um andaime, vou fazer um vandal grandaço ali, né? Não tem como, né, velho? Então, isso aí é ocupação, velho. Com certeza, a virada de chave de muita gente que de pensar assim, mano, é possível sim a gente ter algo melhor, algo maior, entendeu? Então, com certeza, é meio dividido. Na minha Legal. opinião, é dividido isso aí. E é uma oportunidade, quem sabe, a gente trazer uma galera aqui que vai falar sobre isso, a opinião de outras pessoas também, né? Porque Exatamente. um ponto é a sua opinião. É, até mesmo porque a minha opinião, eu comecei do grafite, mas hoje ele é meio que como se fosse um hobby, né? Porque para mim, porque hoje eu já fiquei bastante tempo parado. Tô no meio do movimento assim, mas mais nessa ideia de fornecer pra galera, que é a questão das camisetas e tudo, e agora que eu tô voltando assim, entendeu? Então também é legal, já ouvi de quem tá já frenética aí no momento. Legal. Lembrando que esse daqui é só o primeiro episódio sobre cultura, né? A gente está entrando aqui falando sobre cultura, com foco maior no grafite. O Alexandre, que está aqui, para quem está acompanhando desde o início desse episódio, você atua na área empreendendo e a gente vai voltar até a falar agora da Street Screen, né? Como Uhum. que é o impacto da Street Screen na cena do grafite nacional, mas até para a gente fechar esse assunto dos Empena, né? Já que você comentou agora, dois assuntos interessantes aí para a gente abordar. Quem são esses artistas e de onde eles vêm? São todos de Belo Horizonte, dos que fizeram esses grafites, ou tem outras origens aí dessa cena do grafite em BH? Não, pelo que eu vejo, assim, tem vários outros, né? A galera traz muitos de fora, tem muitos daqui que fazem, muitos daqui que vão para outros lugares. O projeto em si eu não tô muito por dentro, não. É mais o que a galera fala, porque eu fico mais fascinado na hora que eles pintam ali. Eu falo, não, como é que foi e tal. Aí a gente comenta uma coisa ou outra ali. Mas tem bastante artista daqui, bastante artistas de fora que vem também,
que ajuda a fazer o giro também o nome de BH, né? O que você vê da cena de Belo Horizonte, né, em relação à cultura, do que dá para melhorar, do que dá para crescer ainda de oportunidades culturais aí em BH? Eu acredito que, por exemplo, no grafite tem muito a crescer, tá só começando. Nessa parte cultural, tanto do rap também, olha os nomes. Olha o duelo de MCs. Os caras conseguiram um espaço gigantesco do que era 2007 pra cá, olha o que os caras conquistou. Mas aí vou vir pra uma outra vertente, vou puxar um pouquinho essa sardinha aqui pro meu lado, que é da serigrafia, por exemplo. A serigrafia, no geral, a galera, a questão de confecção, a galera tem muito essa questão de buscar outros lugares, por exemplo, Rio, São Paulo, aí vai lá nos polos industriais de Santa Catarina, essas paradas assim. E eu acredito que aqui tende muito a crescer, entendeu? Principalmente é um foco meu da empresa, né? Na verdade, da Street Screen, da gente crescer bastante. Quem tem acompanhado a gente vê o que a gente teve um crescimento aí até até expressiva aí num curto período, e a intenção nossa é a gente crescer muito mais para que a gente vire referência. Não só na questão ali da Street Screen, não, mas os caras é de BH, é de Belo Horizonte, entendeu? Porque é possível a gente ter tudo aqui. Tem muita gente que pega e fala assim: ah, não, não, a oportunidade tem em São Paulo, tem Rio. Não, aqui dá pra gente poder fazer. Nunca tive vontade. Eu fui em São Paulo recentemente, eu falei, legal, mano, mas eu gosto é do queijo. Entendeu? Aí eu vim pra aí, eu falei, não, é aqui, não tem como, eu gosto daqui. Entendeu? E a gente vai fazer acontecer aqui. Legal, é isso aí. E a serigrafia, quais são as principais formas de expressão, né, que a pessoa ela atua? É somente nessa parte de roupas, camisas, Uhum. ou tem outras áreas? Só para o pessoal Não. conhecer mais, Uhum. principalmente a galera aí, a criançada que quer, os adolescentes aí que estão falando, ó, que área que eu vou seguir na vida? Não, várias outras áreas. Inclusive, tem um artista de Brasília, se eu não me engano, que ele faz só tela. Tem como você. Tela com serigrafia. Ele faz os prints, né, na verdade, né, que ele faz ele ele grava as telas e tal e faz os prints no papel canson e alguns papéis de algodão também, e é só forma artística. No nosso caso lá, a gente trabalha essa forma artística, mas no nicho de marcas, né, que a gente foca nisso. A gente já fez algumas, inclusive, vamos estar fazendo um aqui, não sei nem se eu posso divulgar, mas eu acredito que posso, que a gente tá fechando um serviço aqui com a galera da família de rua também. Que a gente vai fazer um trabalho aí em paralelo aí com eles. Legal. Família de rua, você comentou aqui agora. O que que é esse contexto, né? O que é esse movimento família de rua? É o duelo de MCs, né? Ah, Os legal. caras ali, que fez Que é muito, mano, referência com nacional hoje, certeza né? aí. E foi um movimento que a gente começou a partir daí. Foi no duelo ali que eu conheci a maioria dos meus amigos hoje. Você já envolveu nessa cena do rap também? Não, do rap não, eu Do sou rap não, muito só ruim. ficou no grafite Não consigo ali. nem acompanhar os caras rimando. Eles falam esse nome, eles falam, ah, eu já, não, que isso, me perdi no B. Os caras já tá no Z. O raciocínio é Legal. um pouco lento pra isso aí. É outra oportunidade, quem sabe, né? A gente falou sobre Com tantas certeza. áreas aqui nesse primeiro episódio sobre cultura, que a gente pode pensar até em quem sabe, criar um especial aí para abordar outros assuntos, né? Do rap, da serigrafia, Com trazer certeza. referências aí, inclusive você, falando sobre mais aprofundado a serigrafia, mas também a Batalha de MCs, que eu comentei aqui agora, uma referência nacional, e você começou a falar que tudo começou em quando? 2007? Aham. Da Batalha de MCs? Sim. Não sei se foi em 2007, mas em 2007 que eu comecei aí. Se eu não me engano, foi em 2007 que começou também a batalha. Não sei, não tenho muita certeza assim não. Mas em 2007 era bem pequeno. Eu lembro que era bem pequeno. Os caras foi tomando uma proporção gigantesca. Eu acredito que foi tem em pouco tempo não, né? Porque teve uma caminhada longa aí. Mas foi importante demais. E é isso aí, pra quem tá acompanhando esse episódio até aqui, a gente já tá indo pra conclusão, mas a gente falou aqui sobre grafite, falou sobre serigrafia, falou sobre os empena de BH, falou sobre rap agora, e é todo um assunto muito amplo, não tem como a gente falar de cultura em 60 minutos, Não né? tem. Então eu já deixo o convite aí pra você que tá acompanhando esse episódio, seja no YouTube ou seja no Instagram, já deixa um comentário de quem você gostaria de ver aqui da cena de Belo Horizonte, de BH, que representa alguma dessas áreas na cultura, uma área que a gente nem comentou aqui também.
Deixa a sua sugestão, envia ali na DM também, envia no Instagram como mensagem. E quem sabe, né? A gente não faz um convite e a gente expõe um pouco mais dessa área aqui sobre cultura, com uma pessoa que entende e pode falar muito bem da área que ela atua junto comigo e quem sabe junto com o Alexandre aqui também, né, não, Alexandre? Bora. Anima Bora fazer outros episódios demais. aí pra gente falar sobre a representatividade na cultura de Belo Horizonte? Só preciso saber da data, do dia e hora. Excelente, então vamos conversando sobre isso. E Alexandre, para a gente concluir aqui, eu queria que você falasse um pouco mais da Street, né? A gente falou bem lá no início, Uhum. na verdade a gente começou esse episódio sobre cultura, falando da Street. Nesse meio tempo você falou sobre você de forma bem rápida, mas a gente falou muito sobre as formas, né, de expressar, Uhum. principalmente do grafite. Mas e aí, né? A gente entendeu que você começou ali com os 13 anos, aos 13 anos com grafite, aprendeu com uma pessoa que te passou uma orientação inicial. E como que foi essa transição do Alexandre no grafite e a street screen que você atende hoje nível Brasil? E eu comecei na questão da serigrafia porque foi algo que eu enxerguei uma possibilidade mais próxima de viver daquilo que eu gosto. Que eu, no momento, eu não estava vendo uma possibilidade de viver do grafite. E aí eu pensei assim, pô, velho, eu tenho que pensar em uma outra parada aqui. E veio a serigrafia. Porque foi realmente um momento que eu precisei, assim, foi um ponto de inflexão que eu tive assim, eu preciso de alavancar minha vida com alguma coisa que, assim, que realmente no momento eu precisava de pensar no futuro. Então eu pensei em algo que eu pudesse escalar em questões de números com uma proporção maior, que é o objetivo que eu tenho, entendeu? Aí veio a serigrafia, eu falei, isso aqui eu consigo. Legal. E hoje, se alguém quiser, alguém do Brasil, Belo Horizonte, quiser entrar em contato com vocês, qual que é a principal solução que vocês oferecem para o seu público, para os seus clientes? Hoje a gente está especializado na serigrafia, mas a gente também tem a confecção. Então, confecção de camisetas, né? Um carro-chefe que a gente vende lá, que é o que a gente mais oferece, é a estamparia da camiseta, né? De camiseta. Tanto ela é oversize, tradicional, manga longa. Também temos o moletom e o nosso foco é esse. É a estamparia de camisetas para marcas. Então, se você tem... Onde que eu falo aqui? Para Aqui. aquela ali, né? Então, se você tem aí uma marca que é um produto de qualidade, alguém de confiança para poder fazer, entre em contato com nós, que isso aí eu bato no peito e tenho certeza que a gente vai conseguir te entregar. Legal. E pelo que você está falando, assim, é algo que eu já ouvi falar, ou já vi algumas empresas oferecendo esse serviço, né? É comum. Mas pelo que eu vi do material que você me mostrou, tem um diferencial ali, né? Não é tão simples assim, uma serigrafia que a gente encontra em qualquer local. Até mesmo porque algumas empresas do Rio ou de outros estados do Brasil escolhem vocês. Por que Uhum. disso? Qual que é o diferencial da Street? Eu acho que, além do material que a gente busca sempre utilizar, um dos melhores que tem no mercado, eu acredito que é essa essência que veio de tudo que a gente falou hoje aqui, que é do grafite, o cuidado com a arte que o cliente envia para nós. Que hoje o nosso diferencial é a estamparia. Entendeu? Apesar do nosso produto ser muito bom, a camiseta e tudo, hoje a gente foca na estamparia porque é algo que a gente vê que tem esse diferencial. Que a gente observa os detalhes, utiliza um material que vai ter uma durabilidade maior, entendeu? Que não é qualquer estamparia que utiliza, não é uma coisa de outro mundo, mas também não é uma coisa tão popular assim de você ver. Os materiais que a gente utiliza, a forma que a gente trabalha, entendeu? A forma que a gente trata a arte do cliente, a gente não trata como se fosse apenas uma camiseta. Entendeu? Eu acredito que isso que é o diferencial, porque quando o cliente vai lá, ele não está buscando só uma camiseta, que senão ele faria no estado dele, ele faria no bairro dele, ele está buscando alguma coisa ali que ele enxergou um valor em nós, Legal. entendeu? É basicamente estampar a tela desse cliente na Exatamente. camisa, ou no material final, no produto final. Exatamente. É uma arte que a gente faz ali. E a gente encara como isso porque é o que é. Legal, tô vendo que não é só realmente uma entrega de mais um produto, né, final. Não, É muito mais uma extensão da arte do seu cliente. Vocês só estão estendendo ela de mais uma forma para esse cliente entregar para o cliente final dele também. exatamente. Tanto quanto é um ilustrador quando envia, quando é um dono de marca que vai fazer só o logo dele, a gente trata todos da mesma forma. Cara, e quando eu conheci a Street Screen, eu fiquei impressionado. Você me mostrou uma camisa, parece que tinha uma estampa de $1, não sei, uma nota de Aham. $100.
E os detalhes dela, assim, nem parecia que era uma serigrafia, né? Todo mundo Porque a fala gente dessa está estampa. acostumado a ver estampa que ela quase descola, né? Exatamente. Algumas camisas aí. Mas lá parecia que era o próprio tecido tinha aquele pigmento, aquela cor ali Uhum. estampado nele. Como que funciona assim? Isso aí faz parte do cuidado? É o benefício que vocês entregam ou isso daí já é o padrão street screen? É o padrão, tem algumas coisinhas aí que a gente, se a gente ficar divulgando demais, é como se fosse aquela receita de vó, né? Então, É o tempero da street screen. é, mas não chega a ser aquela outra coisa de outro mundo e tal. Eu acho que o diferencial mesmo é isso. O cliente está indo buscar ali um serviço de qualidade, e a gente fala assim, pô, isso aqui tá de qualidade. É isso aí que a gente sempre busca. A tinta tá legal, a arte tá legal. Às vezes tem vezes que a gente faz um trampo lá de 12, 13 cores, a gente estampa, não ficou legal. A gente volta pro computador, mais 3 horas de trampo, mais umas 3 horas ali para poder revelar, bater o teste ali no trampo ali. E às vezes vai um dia perdido, mas falando, vamos entregar isso aqui do jeito que a gente comprometeu de entregar, que a gente se comprometeu a entregar, entendeu? Eu acredito que o diferencial maior é esse. Uma coisa tão simples, mas é o que faz a diferença. É a atenção que a gente dá, o valor que a gente realmente dá para a peça ali que a gente está produzindo. Muito bom. E para quem ouviu tudo isso, né, e agora também quiser conhecer essas peças, quais são as formas de contato com a Street Screen, site, Instagram, telefone? Passa aí pro pessoal que quem acompanhou o episódio até aqui, com certeza vai querer conhecer um pouco mais do produto. Ó, Instagram. No Instagram já tem um link lá na bio. Então já pode ir direto pro Instagram, Street Underline Screen. Já dá uma folhada ali, clica nos perfil, já vai lá, chama alguns clientes nossos, fala assim, ó, esses caras é picareta, como é que é? Pega um feedback lá, se tiver ruim, aproveita, chama e fala, ó, velho, o cliente falou mal de vocês lá. Aí a gente, aí a gente já busca saber o porquê e vamos melhorar. A gente tem essa transparência aí. Pode ir pelo Instagram que já vai ter acesso a vários trabalhos que a gente fez e já tem um link direto lá para fazer o orçamento também. Muito bom. E são quantos anos aí no mercado, Alexandre? 6 anos. 6 anos só de street. Vamos colocar assim, street mesmo, tem uns 4,5, tá caminhando para 5 agora. E Mas de que experiência, 6 anos. 6 anos, legal. E qual que é o objetivo aí para o futuro? O que que vocês pretendem? Você já atua nível Belo Horizonte, nível Brasil? Se a pessoa estiver lá no sul do Brasil ou no Nordeste, consegue entrar em contato com você? Vocês enviam? Como que funciona essa parte de logística para quem está longe e precisa desse produto na mão? Até então, território nacional a gente atende qualquer lugar. A gente consegue enviar. Boa. Projeção para os próximos anos aí. Esse ano a gente não tem uma projeção de crescer muito, não. Mas para o próximo ano a gente quer, no mínimo, aí, dobrar ou triplicar o tamanho que a gente está lá. A gente tem alguns planejamentos aí para que isso aconteça. Legal, isso tudo a gente falando aí de grafite, a gente falando de empreendedorismo, falando de oportunidades nessa área ligada à cultura, e o Alexandre é mais um exemplo aqui, Alexandre, a Street Screen, toda a equipe, né, que vocês trabalham, mais um exemplo de forma de gerar renda para pessoas, para famílias que estão ligadas, forma também de viver com o que você ama, com o que você gosta, que é o grafite, e também mais uma forma de provar que tem como viver de arte, né? Mas É, com seguindo aí os princípios e se organizando para isso. com certeza. Muito bom, Alexandre. Obrigado pela participação aqui no BH Podcast. E eu vou deixar o convite para você também seguir o BH Podcast. É BH Podcast, @BH Podcast no Instagram. Você já segue lá, acompanha os cortes, os rios, compartilha com as pessoas que você conhece aqui de Belo Horizonte sobre esse episódio que a gente falou tanto sobre grafite. Já encaminha para uma pessoa que você sabe que vai gostar desse assunto e compartilhe também esse link aqui no YouTube, que é youtube.com/BH Podcast. Se você também tem um interesse em participar de um bate-papo como esse que a gente teve aqui agora com o Alexandre, você também pode ser um convidado aqui no BH Podcast, trazer um pouco mais sobre a sua empresa, sobre a área que você atua, sobre o assunto que você domina e compartilhar o seu conhecimento com todos que estão em Belo Horizonte e até mesmo fora daqui. Lembrando que se você também quiser ativar o seu podcast, você pode contar com a estrutura do estúdio RVL pertinho de você aqui em BH, para você ter uma estrutura como essa, simplesmente chegar aqui e gravar sem se preocupar com parte técnica, iluminação, câmera, microfone. Basicamente você chega e grava e recebe seu conteúdo no mesmo dia. Então, entre em contato com o Estúdio RVL, uma empresa do Grupo RVL, para também ativar o seu podcast. Alexandre, muito obrigado.
Eu que agradeço, irmão. Valeu pela presença e é só o primeiro, porque você já assumiu aqui o compromisso de só marcar a data e a gente marcar o próximo episódio aí sobre um especial sobre Bora. cultura, conversando com outras pessoas. Tá fechado mesmo? Tá fechado, fechadíssimo. Então é isso aí. Em breve, então, a gente vai divulgar aqui a agenda. RVL, junto com o BH Podcast, a agenda de 2023 está muito boa. São várias pessoas aqui que a gente vai trazer para tratar de assuntos como cultura, tecnologia, gastronomia em Belo Horizonte, empresas também que vão tratar sobre temas específicos aí da área empresarial e você também vai acompanhando tudo isso seguindo nosso Instagram, nosso YouTube e também no Facebook. Um abraço e até o próximo episódio.